Olá, meu aluno, você que está se preparando aí para a prova do MPU sabe a importância que algumas matérias têm. Por exemplo, você tem aí a arquivologia. A matéria de arquivologia ela traz algumas essências simples, mas que o pessoal tem dificuldade. Por quê? Por conta de toda a miscigenação que ele tem, toda a interligação dos conteúdos. Então o que você tem são os princípios arquivísticos. Esses princípios que vêm lá da base, da Lei 8159 de 91, trazem para você como organizar o seu conjunto de arquivos. E vale lembrar que você está pensando na arquivologia como um estudo básico do seu arquivo. Como eu vou constituir o meu arquivo permanente, como eu vou ter o arranjo de documentos ali dentro. Mas para poder chegar no arquivo permanente da melhor forma possível, eu tenho que fazer a gestão lá na fase corrente e na fase intermediária. Então todo esse estudo, toda essa gestão de documentos, toda essa estrutura que a arquivística trabalha, ela é necessária para poder chegar até o arranjo final. E para isso a gente precisa seguir como referência esses princípios, começando pelo princípio da proveniência. Para entender, vamos olhar aqui para o nosso esqueminha. Nossa instituição X, ela vai produzir arquivos e vai receber arquivos. Então a minha fonte, a criação de documentos, ela pode ser por produção própria, por exemplo, aqui pensar dois setores dessa instituição, o RH, o financeiro. Então eu tenho a produção e tenho a recepção. Então eu vou estar adquirindo esses documentos ou vou receber esses documentos de outras fontes. Então para isso vamos imaginar aqui três outras instituições, A, B e C. A A e a B do Paraná e a C de São Paulo, ou seja, a sua origem, para ter um entendimento de outro princípio que nós temos. Imagine que a empresa A, ela gerou três arquivos, A1, A2 e A3, porém o arquivo A1 e o arquivo A3 foram gerados em relação com alguma atividade da instituição X e gerados para a instituição X. Por exemplo, um requerimento, um memorando, algo que foi enviado para a instituição X porque tinha alguma relação com suas atividades. Está aí a essência. Por quê? Se o documento não tiver função administrativa para a instituição que está armazenando o arquivo, eu não preciso armazenar esse arquivo, posso usá-lo, mas eu já sei que esse arquivo ele não tem relação com a minha atividade, vou descartar ele tranquilamente depois. Então, para falar em arquivo, tem que ter relação com a instituição, principalmente com a sua atividade, e pode ser atividade fim e atividade meio, por exemplo, o RH seria atividade meio. Beleza, então o arquivo A1 e o A3. A instituição B, ela enviou o arquivo B2, o arquivo B3, a instituição C enviou, por exemplo, o arquivo C1 e o arquivo C3, que foram aí da mesma forma gerados. E olha só, essas instituições, elas estão nesses estados. Mas vamos fazer de conta que eles também falam de algum documento, por exemplo. Esse aqui ele fala também de algo do Paraná, mas o A3 ele vai falar algo de São Paulo. Por que isso é importante? Porque existem dois princípios com nome parecido que você tem que ter esse cuidado. Então, primeiro, recebendo esses arquivos, como é que eu vou organizar? Qual que é o meu arranjo de arquivos? O arranjo que a instituição que está recebendo esses arquivos, que é a instituição armazenadora dos documentos, ela vai estar utilizando o da proveniência. Ou seja, os arquivos eles provêm de uma fonte geradora. Então a proveniência ela vai pegar isso, olha, quem que é a minha fonte geradora? Então eu separei aqui já as pastinhas para ser cada uma a pasta da fonte geradora. E esses arquivos eles têm que ser recebidos na ordem original que foram recebidos, seguindo aí o princípio da cumulatividade, um acúmulo natural, sedimentar. Lembrando que cada documento é único. Olha só, a gente viu vários princípios tudo numa mesma fala. E aí você recebe, por exemplo, lá da instituição A, chegou o arquivo A1, você vai receber o arquivo A3, então vai ser colocado tudo ali na pastinha desse cara, na ordem que eles foram colocados, recebidos. A mesma coisa com o B, ele recebeu lá o B2, depois ele recebeu o B3, o C ele recebeu o C1, depois ele recebeu o C3. A mesma coisa com os documentos do RH, eu vou estar colocando eles da mesma sequência com que eles foram produzidos. Mas eu tenho que observar que tudo isso aqui, toda essa questão, principalmente aqueles que são produzidos pela instituição, não só os recebidos, mas enfatizando os produzidos, eles têm que espelhar a própria estrutura da instituição e mais especificamente do setor, de modo que eu consiga olhar para esses arquivos e falar, olha, a sequência desses arquivos no financeiro, ele é realmente o fluxo de processos que o setor financeiro executa para determinada atividade. Então isso eu preciso enxergar. Isso que tratam esses princípios. Você trabalhar com a proveniência, seguindo a fonte geradora, a organicidade, saber que a instituição, os documentos devem espelhar a própria estrutura da instituição, seja de forma orgânica, a ordem original, seguindo a ordem que eles foram produzidos, recebidos, a cumulatividade, que é esse acúmulo natural, tanto que pode ser chamado de naturalidade, e a territorialidade. É aqui que está a pegadinha. Quando eu falo em
territorialidade, eu tenho que lembrar que esse cara, ele criou documentos no Paraná. Então, qual que é a jurisdição dele? Ah, ele foi criado no Paraná. Essa é a jurisdição desse cara. Mesma coisa lá da empresa B. A empresa C, a jurisdição é em São Paulo. Então, eu vou seguir também essa organização básica. Por exemplo, criar um outro grupo, assim, ó, falar, esse aqui, a jurisdição desse cara é do Paraná, esse aqui é de São Paulo. Seguindo aí justamente o princípio de proveniência, mas de acordo com a territorialidade original. Agora, tem o princípio da pertinência territorial. O da pertinência seria olhar para esse outro ponto, para quem eu estou falando. Opa, estou falando de um documento que foi gerado no Paraná, só que sobre São Paulo. E eu quero organizar agora sobre quem ele fala. Quero organizar os documentos que falam sobre São Paulo. Então aí existe o da pertinência territorial. Mas esse princípio aplica quando necessário em algumas situações. Via de regra, você vai seguir esses princípios. Esse é o seu núcleo mais importante dentro dos princípios. Aí tem todos os outros, a imprescritibilidade, a inalienabilidade. Então tem vários outros princípios que vão sendo aí agregados à característica da arquivologia. Mas estes são essenciais no entendimento, principalmente do fluxo que esses arquivos geram dentro da sua instituição. Espero que você tenha compreendido um pouquinho melhor isso e vamos aí para a sua prova e até as próximas oportunidades.